E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje os dois últimos capítulos, capítulo 27 e 28 de Atos, se constitui o nosso conteúdo. Olha, estamos terminando o livro de Atos e que livro tremendo! Se você olhar para o livro de Atos e continuar de braços cruzados, esquentando o banco de igreja, significa que você não entendeu absolutamente nada do conteúdo deste livro que nos impele a sermos missionários a despeito de qualquer situação. Você percebeu o quanto os homens de Deus desejavam tanto a volta de Jesus e não mediam esforços para fazer com que o evangelho fosse proclamado, não só entre os judeus, mas agora, em última perspectiva, também entre os gentios. Que preço alto Paulo pagou para pregar aos gentios. Mas ele sempre se declarou como sendo devedor. Por que devedor? Porque, dado a graça de Deus se manifestando em sua vida, quem ele era antes e o que ele se tornou depois, não tinha como mensurar algum tipo de pagamento. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele pregasse, ele dizia que era sempre devedor a Deus. E assim sempre seremos, porque afinal de contas, como é que nós vamos pagar a graça de Deus que nos redime do pecado? Não tem nada que façamos capaz de quitar a nossa dívida. Muito pelo contrário, a gente só tem que agradecer este favor imerecido. Por isso, Paulo se declarava como devedor. Eu também sou devedor, você também é devedor, e tendo isso em vista, o mínimo que a gente pode fazer é proclamar esse evangelho a todo mundo em nossa geração. Paulo está sendo conduzido para a cidade, para Roma, para a Itália, afinal de contas, ele deve se encontrar com César acerca do seu caso levantado pelos judeus que tanto queriam condená-lo à morte por conta da pregação a respeito do reino. Paulo está num navio e, gente, que tempestade avassaladora. E o que Paulo faz? Ao invés de se preocupar com sua própria vida, ele aproveita a circunstância para pregar o evangelho. Pensa, o navio quase afundando, todo mundo com o risco absurdo de morrer, e o que Paulo está fazendo? Pregando o evangelho. Então, sabe qual que é a perspectiva? Não importa a intensidade da tempestade, sempre será uma oportunidade para pregarmos o evangelho. Paulo não perdia nenhuma oportunidade, ainda que o navio estivesse prestes a submergir. Você percebe que o anjo do Senhor visita a Paulo e lhe dá a garantia de que ele chegará a Roma, de que ele estará diante da autoridade, ou seja, Paulo não morreria e parece que pelo conteúdo transmitido pelo anjo, ninguém iria morrer. 276 pessoas saíram ilesas do naufrágio. O navio foi destruído e eles foram ali àquela ilha e de repente uma víbora picou o braço, a mão de Paulo. E todos pensaram, é um criminoso, vai morrer, não morreu no naufrágio, agora vai morrer por conta desta víbora, porque realmente ele deve ser um homem do mal. E Paulo, miraculosamente, não experimenta nenhum dano, permanece ileso. E aí, de assassino, malfeitor, passou a ser considerado pelos habitantes da ilha como um semideus, como um deus ou como um homem de Deus. Enfim, tendo isso em vista, mais uma vez Paulo faz o quê? Aproveita para pregar o evangelho. Passou alguns meses naquela ilha, foi muito bem tratado, muito bem recebido, e o que ele fez? Orou por todos os enfermos da ilha e eles ficaram curados. Paulo não estava assim, ai meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Onde é que eu vou morar? O que eu vou ficar fazendo nessa ilha agora aqui tanto tempo? O que vai ser da minha vida? Não. Ele aproveitava para ajudar as pessoas, para pregar o evangelho e para orar. Não estava preocupado com as circunstâncias, não olhava as circunstâncias, só olhava o amor de Deus e a perspectiva da missão. Quando é que a gente vai adquirir tamanha maturidade, tamanho foco, não se preocupar com as circunstâncias, mas simplesmente cumprir a missão na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas?
Finalmente, depois de um longo tempo, ele chega a Roma e vai daqui, vai dali, fica em uma casa e continua fazendo o quê? Pregando o evangelho. A impressão que dá é que o livro de Atos termina inconcluso. E aí? Ele continua pregando o evangelho, e aí? Não terminou o livro de Atos. É por isso que existe aí um movimento muito lindo chamado Atos 29. Por quê? A continuidade do livro, quem escreve, somos nós, porque o livro está inconcluso, a missão continua precisando ser levada adiante e Deus agora conta comigo e conta com você. Então não olhe a circunstância, só olhe o seu amor. Não se guie por vistas, alegre-se na presença do Senhor e continue pregando o evangelho. Você e eu, nós daremos continuidade ao conteúdo do livro de Atos. Vamos escrever o capítulo 29 com as nossas vidas, com o nosso testemunho, e a pergunta é: escreveremos um lindo capítulo para a glória de Deus, sim ou não? Só depende da gente. Deus quer nos abençoar e o quanto estamos dispostos a nos comprometermos com a missão que Ele nos confiou. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico.